A gente retoma o assunto envolvendo o escândalo do Banco Master, porque o ex-banqueiro Daniel Vorcaro afirmou à Polícia Federal que o contrato de 129 milhões de reais firmado com o escritório da advogada Viviane Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, tinha como objetivo se aproximar do magistrado. Segundo o relato apresentado na proposta de delação premiada, que foi rejeitada tanto pela PF quanto pela PGR, Vorcaro afirmou que não houve qualquer contrapartida ou ato de ofício de Alexandre de Moraes em favor do Master. O ex-banqueiro também declarou que não existe nenhuma decisão ou medida que comprometa o ministro no caso. As declarações constam num dos anexos da segunda proposta de delação apresentada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, rejeitada então pelas duas instituições, né? Tanto a PF, e agora a gente traz essa informação que a PGR também rejeitou essa segunda proposta. E o Globo traz essa informação de que nesse acordo, né, naquilo que Daniel Vorcaro apresentou, ele disse, claro, que tinha esse contrato de 129 milhões com o intuito de se aproximar do magistrado, mas que não houve contrapartida alguma. Agora, me pergunto se os agentes da Polícia Federal e da PGR perguntaram, quando você pergunta, manda a mensagem, conseguiu bloquear, o que você quis dizer? Porque lembra que a mensagem foi apagada naquela de visualização única. Será que essa pergunta foi feita para o ex-banqueiro? Não sabemos. A mensagem foi apagada e mensagens trocadas com um celular do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, bom, ninguém está sabendo disso. Agora, se o Vorcaro começa a falar, não, isso aqui foi lícito, isso aqui foi republicano, nós temos que simplesmente aceitar? Não, foi lícito, foi republicano, vida que segue? Não. Eu acho que a cada dia que passa fica mais explícito que o Vorcaro praticamente deve ter comprado a República toda. Né? Nós temos aí os indícios todos de uma mesada de centenas de milhares de reais por mês para um senador, para que uma PEC fosse aprovada para beneficiar o Banco Master. E então, se o Vorcaro diz, não, a minha mesada ali, né, aquele dinheiro com o Ciro Nogueira foi republicano, a gente não vai questionar mais, acabou. Então, se ele diz que um contrato de 129 milhões, não, foi um contrato sem contrapartida nenhuma, então deixa para lá, a gente não vamos mais questionar. Nós vamos questionar sim, porque o Vorcaro, ele tinha tentáculos em Brasília, em todos os poderes, no Congresso, no Judiciário, no Taiaiá, enfim. Ele trocou mensagens com um celular do Supremo Tribunal Federal e aí conseguiu bloquear o quê? Então, o que nós precisamos saber como nação é a Polícia Federal poderia fazer o que o Augusto disse, a própria PGR, porque se o Vorcaro não sabe o que a Polícia Federal sabe, porque a Polícia Federal está em posse de 8 celulares. Então, o Vorcaro e a defesa do Vorcaro, eles precisam entender que daqui a pouco a Polícia Federal vai dizer, quer saber? A gente não precisa mais de você. Porque nós temos aqui 8 celulares, nós vamos desintegrar esses celulares no sentido de mergulhar nas informações desses celulares e vai ter uma hora que a delação do Vorcaro não vai ser mais útil para nada. Então, que venha logo ou uma delação que mostre realmente todas essas relações nada republicanas com quem quer que sejam, executivo, legislativo, judiciário, ou que a Polícia Federal mostre para o país o conteúdo desses celulares para que a gente comece a passar o país a limpo.